Talvez o seu maior cansaço não venha do trabalho, nem das contas, nem da rotina sufocante que se repete todos os dias. Talvez você esteja apenas cansado de fingir que está tudo bem enquanto algo dentro de você desmorona em silêncio. Existe um tipo de exaustão que o sono não resolve. Uma fadiga emocional que continua ali mesmo depois do fim de semana, das férias ou de um dia aparentemente tranquilo. E o mais assustador é que muita gente passa anos acreditando que está cansada da vida, quando, na verdade, está apenas cansada do personagem que criou para sobreviver. Se você sente que vive no piloto automático, tentando sustentar uma versão de si mesmo que já não consegue carregar, esse vídeo é para você. E antes de continuarmos, se esse tipo de reflexão faz sentido para a sua vida, aproveite para se inscrever no canal. Porque aqui nós não romantizamos o sofrimento. Nós tentamos entender o que existe por trás dele. A verdade é que a maioria das pessoas não está vivendo. Está apenas funcionando. Acordam, trabalham, sorriem, respondem "está tudo bem" automaticamente. Cumprimentam pessoas enquanto escondem um colapso interno que ninguém percebe. E fazem isso por tanto tempo que acabam esquecendo quem realmente são por baixo da armadura. O problema é que fingir consome energia. Muita energia. Imagine que o seu mundo interno é uma casa. Toda vez que algo te machuca, uma frustração, uma sensação de abandono, uma insegurança que você nunca conseguiu verbalizar, você pega esse sentimento e o tranca em um quarto. Depois fecha a porta, coloca um sorriso no rosto e continua vivendo como se aquele cômodo não existisse. Mas sentimentos não desaparecem só porque foram escondidos. Eles continuam lá. E pior, exigem manutenção constante. Você precisa vigiar a porta o tempo inteiro para garantir que ninguém descubra o que está guardado ali dentro. Precisa controlar suas reações, medir palavras, ajustar comportamentos, sustentar uma imagem de estabilidade enquanto o caos cresce silenciosamente nos bastidores da sua mente. E aqui está a parte mais perigosa disso tudo. Depois de um tempo, você começa a acreditar na própria máscara. Você já não sabe mais onde termina o personagem e onde começa quem você realmente é. É por isso que tanta gente sente um vazio difícil de explicar. Não é falta de conquistas. Não é preguiça. Não é ausência de objetivos. É desconexão emocional. A exaustão que você sente é, muitas vezes, o sintoma de uma guerra interna entre aquilo que você sente e aquilo que acredita que precisa aparentar. Pense em alguém dirigindo um carro com o freio de mão puxado. O motor faz força. O combustível é consumido. O carro até anda. Mas existe desgaste em cada movimento. É exatamente isso que acontece quando você vive tentando empurrar a própria vida enquanto reprime emoções, necessidades e dores que deveriam ser encaradas. Você continua funcionando. Mas cada dia custa mais caro emocionalmente. E talvez o mais triste seja perceber que muitas pessoas aprenderam isso ainda na infância. Aprenderam que demonstrar tristeza era fraqueza, que pedir ajuda incomodava, que sentir demais afastava as pessoas. Então desenvolveram uma habilidade impressionante de parecer fortes enquanto desmoronavam por dentro. Criaram uma personalidade funcional, uma versão aceitável, uma armadura social. E no começo isso até parece funcionar. As pessoas te elogiam pela maturidade, pela resistência, pela capacidade de aguentar tudo sem reclamar. Mas ninguém percebe o preço psicológico de viver sem espaço para ser humano. Porque seres humanos cansam. Seres humanos quebram. Seres humanos precisam ser vistos de verdade. Mas como alguém poderia enxergar a sua dor, se você passou anos treinando o mundo para acreditar que você nunca precisa de nada? E então surge outro problema: a solidão emocional. Você começa a se sentir sozinho mesmo cercado de pessoas. Não porque ninguém se importa, mas porque ninguém conhece você de verdade. Conhecem apenas a versão editada que aprendeu a sobreviver agradando, evitando conflito e escondendo vulnerabilidades. E isso, inevitavelmente, invade os relacionamentos. Pense em um casal que evita conversas difíceis para manter a aparência de paz. Um relacionamento onde ninguém briga, mas também ninguém se conecta profundamente.
onde os dois têm medo de parecer frágeis demais, carentes demais ou problemáticos demais. Por fora, tudo parece estável. Por dentro, existe distância. Porque a intimidade não nasce da perfeição. Ela nasce da verdade. O problema é que falar a verdade emocional assusta. Assusta admitir que você está triste, que está sobrecarregado, que sente medo de não ser suficiente, que às vezes precisa de ajuda mesmo tentando parecer forte o tempo inteiro. Só que esconder isso cobra um preço altíssimo. Chega um momento em que a pessoa já não sabe mais se está vivendo por desejo, ou apenas por obrigação emocional. E aqui está algo que quase ninguém percebe a tempo. Quanto mais você reprime quem realmente é, mais cansativa a vida se torna. Porque você não está carregando apenas os problemas da vida. Está carregando também o peso de interpretar um personagem 24 horas por dia. E personagens nunca descansam. Talvez por isso você se sinta emocionalmente anestesiado ultimamente. Nada empolga de verdade. Nada parece suficiente. Você ri em alguns momentos, mas sente que existe algo vazio por trás do sorriso. Não é fraqueza. É esgotamento emocional acumulado. É a consequência de anos ignorando sinais internos que pediam atenção. Mas existe uma saída. E ela começa de maneira simples: honestidade. Primeiro com você. Comece observando quantas vezes por dia você esconde o que realmente sente. Quantas vezes responde "estou bem" automaticamente? Quantas vezes minimiza dores legítimas para evitar parecer sensível demais? Observe. Sem julgamento. Porque autoconhecimento não começa na mudança. Começa na percepção. Depois disso, tente algo pequeno. Honestidade em doses seguras. Talvez admitir que está cansado. Talvez reconhecer uma frustração. Talvez dizer "isso me machucou" em vez de fingir indiferença. Pequenos momentos de verdade têm um impacto gigantesco sobre a mente. Porque toda vez que você valida o que sente, você deixa de lutar contra si mesmo. E talvez pela primeira vez em muito tempo, o seu corpo possa relaxar. É importante entender que autenticidade não significa transformar a vida em um caos emocional. Maturidade emocional não é despejar tudo em qualquer pessoa. É saber reconhecer os próprios sentimentos sem precisar enterrá-los para parecer forte. Existe uma diferença enorme entre vulnerabilidade e descontrole. A pessoa emocionalmente madura não é aquela que nunca sofre. É aquela que para de desperdiçar energia fingindo que não sofre. E quando você começa a abandonar essa necessidade de perfeição emocional, algo muda profundamente nas suas relações. Você percebe quem realmente consegue te acolher, e quem só gostava da versão conveniente que você criava para agradar. Isso dói, mas também liberta. Porque relações reais só conseguem existir quando existe verdade. No final das contas, talvez o seu maior cansaço não venha da vida em si. Talvez ele venha do esforço diário de esconder partes suas para caber nas expectativas dos outros. E isso é insustentável. Por isso eu quero te propor um exercício simples. Nas próximas 24 horas, seja honesto sobre pelo menos um sentimento que normalmente esconderia. Não precisa ser algo grandioso. Apenas verdadeiro. Observe o que acontece dentro de você quando para de lutar contra a própria realidade. Observe se o peso diminui um pouco. Observe se respirar parece mais fácil. A mudança não acontece da noite para o dia. Mas toda vez que você escolhe a verdade em vez da máscara, algo dentro de você começa a voltar para casa. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Você não está cansado da vida. Está cansado da farsa que precisou criar para sobreviver a ela. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: "Eu quero voltar a ser eu mesmo." Eu quero ler o que você está sentindo. E se você deseja continuar essa jornada de maturidade emocional, autoconhecimento e relações mais conscientes, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque nos próximos vídeos, nós vamos continuar desmontando essas estruturas emocionais silenciosas que roubam a nossa paz sem que a gente perceba. A sua autenticidade não é o problema. Talvez ela seja exatamente aquilo que vai salvar você.